Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara Srivasa de Goura Bhakta Vrinda. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Haribol, Haribol, Haribol. Então hoje vamos fazer mais um verso aqui do Bhagavad Gita. Na hora que eu abri o Bhagavad Gita, tem exatamente o verso onde se prova a filosofia, vamos dizer assim, sobre a reencarnação. Então o verso de hoje vai ser tipo assim, que se você quiser provar para alguém sobre a reencarnação, pelo menos, né, dentro do conhecimento do Bhagavad Gita, que é falado pela própria autoridade suprema, nesse verso, que é um verso muito famoso, o Senhor Krishna vai estar falando aí sobre a autenticidade da reencarnação. Ok? Porque tem muitas religiões, ou filosofias, ou pontos de vista que contestam, né, a reencarnação. E ao mesmo tempo, quando você observa esse seu corpo material, igual você está observando aqui, essa forma, né, humana do Bhakta alemão, isso aqui é a carne, né? Certo? Encarnação é encarnação, significa que você entra na carne, ou que você manifesta através da carne o espírito. De modo que, começando, né, com esse entendimento, já dá para provar que a encarnação existe. Porque se você está aqui e agora, nesse momento, nessa forma humana que representa a carne, significa que você está encarnado. Supondo que você é um espírito, certo? Essa é a nossa realidade, isso também o Senhor Krishna fala no Bhagavad Gita, mas não tem como negar o fato de que agora eu, o espírito, estou falando agora através de uma forma humana, que é uma carne, que é um invólucro carnal, né? Vamos dizer assim, numa linguagem mais técnica, e através dessa forma carnal, eu, em total consciência daquilo que sou o espírito, estou usando os sentidos e as habilidades, né, ou os talentos desse corpo para fazer uma aula agora, onde vamos
recitar esse verso que é falado pela própria autoridade suprema, né, a suprema personalidade de Deus. Então não há como contestar o seu achismo, o eu acho que não tem encarnação, eu acho que não tem vida depois da morte, né? Tem pessoas que têm essa teoria, né? Krishna explica isso lá no capítulo 17, sobre as divisões da fé, né? Como que as diversas pessoas pensam em relação aos assuntos espirituais. Porém, se realmente queremos saber a verdade mesmo de alguma coisa, nós temos que nos ater às palavras da autoridade suprema, que aqui no caso é o Senhor Krishna, né, que é Deus presente nessa forma revelada, que é a forma que ele tem lá no mundo original, no mundo espiritual, que é Vaikuntha Lokadama, em seu planeta, né, Krishna Loka, ele manifesta essa forma, que é uma forma absoluta, é uma forma espiritual. Não é como a nossa forma aqui, humana, ou forma de anjo, de arcanjo, não, é uma forma absoluta. Por isso que nós temos formas, tanto formas, né, espirituais, formas mais sutis, formas mais, né, grosseiras, mais densas, tem formas de animais, de plantas, formas infinitas, né, em todo o universo, né, formas as mais variadas possíveis, que recebem uma consciência para expressar a realidade, né, de desenvolvimento do espírito. E agora aqui nesse planeta Terra, através dessa forma humana, eu, através da prática espiritual, realizei que eu sou um espírito, e dentro dessa consciência espiritual, eu uso essa forma humana para expressar aquilo que se chama o serviço devocional. Serviço devocional significa que você usa os seus instrumentos materiais para servir a Deus de alguma forma, né, para satisfazer a divindade que está em nosso coração. E o que a divindade pede, principalmente no Bhagavad Gita, que tem como essência a Bhakti Yoga, que é a yoga, a união, né? Yoga quer dizer união com Deus através do amor, de Bhakti. Significa que Deus, ao explicar isso no Bhagavad Gita, sobre a Bhakti Yoga, isso nada mais é do que uma forma de Deus falando que o que Ele deseja realmente é que nós desenvolvamos para com Ele o amor. Por isso que os vários mestres que vêm a esse planeta, eles falam, olha, vocês estão encarnados nesse mundo, estão esquecidos de quem vocês são, vocês não conseguem perceber a presença divina em tudo, em todos, vocês não entendem o que é essa consciência que está por trás de tudo que vocês experimentam. E, na verdade, você está aqui nessa escola Planeta Terra para aprender a usar a sua vida humana, que é uma vida que tem uma inteligência superior, para estudar, para meditar, para praticar um processo espiritual onde você vai se purificar, né? Você vai desprogramar a sua mente, que já está enraizada num sistema trevoso de esquecimento, de hipnotismo, há milhares, milhões de anos, para você conseguir ter essa consciência de que você é uma parte integrante de Deus, um servo eterno amoroso de Deus, e que você tem que usar o seu tempo, a sua energia, ou seja, o planejamento de toda a sua vida enquanto presente ou encarnado nessa forma humana, nesse planeta Terra, você tem que fazer por onde usar o seu tempo e a sua energia da melhor maneira para se manter consciente o tempo todo. Tá, então é isso que você tem que fazer. É isso que os mestres, né, enviados por Deus e o próprio Deus está nos pedindo.
o que temos feito em relação a isso, né? Estamos muito distraídos, negligentes, completamente enlouquecidos, porque isso é uma loucura, né? Quando você não entende que a morte pode acontecer a qualquer momento. E no Bhagavad Gita, Krishna explica nitidamente que após a morte, você vai para o estágio de experiência que é concernente à consciência que você teve na hora do abandono dessa forma física. Temos que pensar nisso. Qual a consciência que você está nesse exato momento? Você está vivendo integrado com Deus na sua vida, ou você simplesmente vive uma vida do ego, né? Do falso ego, sem, assim, totalmente superficial, como alguém morto, né? Se você não está vivendo no espírito, você não tem a vida de se viver na realidade. Por isso o Mestre Cristo, ele fala, né? Você é o caminho, né? A verdade, você é a vida. Mas você está simplesmente usando a sua vida para vitalizar a ilusão. E na ilusão não há felicidade, não há entusiasmo, não há motivação real. Porque quem sente tudo, de fato, é o espírito. Essa forma humana, ela não é ela que sente a verdadeira emoção da vida, né? Todas essas emoções, chamadas emoções, são frequências mentais, né? Misturadas assim com os hormônios do corpo, que trazem prazer, que trazem dor, mas tudo que é relativo ao corpo é ilusório. Não é você, o espírito, que está sentindo realmente. É um fenômeno físico, mental, emocional. De modo que você tem que se estabelecer na consciência divina, conforme o Senhor Krishna nos explica aqui no Bhagavad Gita, para você viver a verdadeira vida, que é a vida do espírito. E a vida do espírito consiste em ações evolutivas, ações positivas, ações favoráveis para a sua jornada enquanto encarnado na forma humana aqui nesse mundo. E essas ações conscientes, né, que vêm de um discernimento espiritual, de uma realização interna, é o que se chama de serviço devocional. E daí, no capítulo 11 do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna fala a Arjuna, no meio do campo de batalha, que o devoto só pode compreendê-lo e realizá-lo realmente quando estiver situado em serviço devocional puro, incondicional. Tá? Para você se situar na condição de serviço puro, significa que você já despertou o seu amor por Deus num grau adequado, ou mais elevado, vamos dizer assim, para manter essa constância de consciência. De modo que o Senhor Krishna, Deus, ele respeita o seu livre-arbítrio, ele te informa como você deve usar a sua liberdade adequadamente nesse mundo, para que você se liberte. Geralmente, o livre-arbítrio, né, ou essa predisposição de se fazer o que a pessoa bem entende, é negativo, porque quando a pessoa não tem conhecimento, quando ela não leu, por exemplo, as instruções do Bhagavad Gita, ela vai agir incorretamente e vai colher, né, frutos amargos. É tão simples entender isso. O que é essa encarnação atual sua que você está vivendo? O que é essa forma humana aqui do Bhakti alemão? Essa forma é o fruto daquilo que eu semeei na vida passada. Então, estou colhendo essa forma.
Agora, nessa forma, por exemplo, no caso do Bhakti alemão, ele tem uma propensão mais do lado espiritual. Nessa vida eu estou colhendo o sabor do Espírito, o sabor divino. Eu estou usando a minha forma adequadamente para tentar fazer o serviço devocional da melhor maneira possível. E por que isso acontece, né? Então, Krishna explica no Bhagavad Gita que quando numa vida passada, ou numa encarnação passada, né? Porque a vida é só uma, você é a sua vida, mas numa forma passada, numa experiência passada, você cultivou os valores espirituais. De modo que na vida passada eu já posso ter sido um devoto de Krishna, um devoto de Deus, já estudado todo o Bhagavad Gita, encarnado, talvez em lugares sagrados, e só que eu não atingi o pico de consciência no qual, na hora da morte, eu escaparia completamente dessa existência material e voltaria para o reino de Deus, né? Vaikuntha Loka Dhamma. E aí Deus, né, sempre está nos acompanhando no coração. Agora Deus está aqui no meu coração, me usando, né, me inspirando para falar certas palavras. E eu estou expressando algo mais maduro no qual eu me desenvolvi, que é o caminho que todo mundo tem que fazer. De vida em vida, através das experiências, dos contrastes, das dualidades, dos opostos, né? Das mudanças de paradigmas, mudanças de visões. Você vai chegando num ponto, em alguma vida, onde você compreende, poxa, eu sou um espírito, eu não sou essa forma. Por que eu estou me identificando com essa forma material e estou tentando dar tanto prazer a essa forma material que nada mais é do que a expressão do falso ego? Lá no capítulo 7, Krishna fala, a energia mais sutil que existe é a energia do falso ego, que é essa experiência na qual o espírito, ao entrar na existência material, ele esquece de si mesmo e se identifica com outra coisa que não é ele, o corpo material. E nessa falsa identificação é que eu estou fazendo todos os planejamentos, né, da minha vida, todos os arranjos, todo o desenvolvimento de sonhos, fantasias, medo, fuga, aversões. Tudo isso é produto da mente. Enquanto você viver mergulhado nessa condição carnal ou mortal, né? Porque esquecimento é morte, né? A morte em si ela é maravilhosa. A morte é uma transmutação onde você passa de um estado para outro. Mas enquanto você permanecer assim, você está vitalmente morto no espírito. A vida que você é não se manifesta. E você quer se manifestar. E porque isso não acontece, você está realmente num estado assim de sofrimento. Não é a mente que te faz mal, não são as emoções, não são as dualidades, não é o mundo material que te prende. É exatamente esse esquecimento, porque se você está agindo como algo que você não é, como que você pode ser feliz? Se a felicidade é um sintoma da essência espiritual, que é chamada Ananda. Você só pode sentir bem-aventurança, alegria real, prazer, se você sentir dentro da sua essência espiritual. Não há felicidade nesse mundo. Esse mundo que é o mundo projetado pela mente através dos sentidos desse corpo material, que integrado mente e corpo se chama falso ego. Não tem sentido você falar de querer buscar felicidade. Felicidade significa que você reintegra a sua essência com a essência divina no seu coração místico, tá? E então nasce Ananda. No Bhagavad Gita, Krishna diz que essa bem-aventurança, essa felicidade do espírito, ela surge só quando há
paz interna. E essa paz não é a paz da mente, mas é a luz da inteligência, da sua intuição que vai trazer essa paz. Porque você vai compreender que até então você estava totalmente identificado com essa forma material. Certo? Então, quando você está vendo uma aula dessa aqui, tudo bem, você vai aceitar, você vai entender, você vai concordar, porém, outra coisa é você realizar aquilo que você é. E conhecereis a verdade, e a verdade, né, vai te libertar. Então, por isso que fala, você é o caminho, você é a verdade, e você é a vida. Para você viver a sua vida real, você tem que estar situado na sua verdade. E a sua verdade é que você é uma parte integrante de Deus. Quem é Deus? No Bhagavad Gita, Deus se revela como o Senhor Krishna. E ele está dentro do seu coração, numa forma revelada também, que é chamada o Senhor Vishnu. Só que Deus é absoluto, ele não se divide, não há diferença entre ele estar no nosso coração ou ele estar lá no mundo espiritual, na morada dele, certo? A partir do momento que você desperta o amor no seu coração, você se conecta com Deus. E aí você vai entender, isso é particular entre você e Deus, o que está rolando nessa sua jornada humana. E essa jornada passa a ficar bem interessante, porque aí você passa a cocriar a sua vida com Deus, através da inteligência, do discernimento. Você sabe que você tem que cocriar, né? A mente, que é o seu elemento cocriador, você vai cocriar tudo com o amor, com esse entendimento de que tudo pertence a Deus, que Deus é seu melhor amigo, que tudo está sob o controle dele, e que de alguma forma você tem que fazer as coisas de acordo com a vontade divina. E quando você lê o Bhagavad Gita, você entende qual é a vontade divina. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Agora, se você quer usar a sua vontade, né, mesclada aí, espírito com ser humano, então essa é a vontade imperfeita, que tudo que você fizer vai te prender. Por isso que o Bhagavad Gita, né, tem um capítulo chamado Karma Yoga, que fala que você tem que agir dentro dessa sintonia divina que habita dentro do seu coração. Então Deus, naturalmente, ele vai usar o seu espírito, né, para caminhar com segurança nesse mundo, para que quando chegar a hora da morte, você possa ter um desenlace, né, como diz na filosofia espírita, mas você possa ter uma desencarnação, vamos dizer assim, e deixar essa parte material de lado. Então, essa parte da encarnação, de estarmos aqui agora, é importante, tudo é válido, é bom conhecer como que fala, o lado negro da força, né? O lado trevoso, o lado que faz com que o nosso esquecimento busque algo que não seja Deus, que recuse Deus. Tudo isso faz parte. Mas a verdade é uma só, e essa verdade ela vai ser revelada, né? Porque a verdade é a verdade. Por mais que você queira se auto-enganar ou viver numa mentira durante bilhões de anos, em vários planetas, em planetas infernais, em planetas superiores, a Terra é um planeta intermediário, não importa onde você esteja, você está tendo experiências, né? Encarnação após encarnação você está tendo experiências, e você está aprendendo. Você é eterno, não faz diferença você ficar aqui 1 trilhão de anos. A diferença é que, estando aqui nesse planeta material, submisso, né, a esse falso ego, naturalmente você vai sofrer uma vida miserável, uma vida onde você não vive como aquilo que você é. Compreende? Então, o mundo material, quando você está consciente de Deus, quando você consegue, né, se enxergar, agora aqui, estou vendo aqui, essa forma aqui do Bhakti alemão, você está enxergando que isso aqui é um
pedaço de carne projetado pela sua mente, que está sendo inclusive mantido por Deus, é Deus que está mantendo a nossa forma humana, mantendo a forma dos animais, dos passarinhos, das plantas, dos seres aquáticos, dos extraterrestres, intraterrestres, qualquer coisa. É Deus que está mantendo. Então, isso é a misericórdia de Deus, porque Deus ele quer que você volte para o mundo espiritual. E se você chegou numa forma humana, significa que você já avançou por estágios de formas inferiores. E a forma humana, ela tem essa importância maior porque ela tem essa inteligência realmente de você compreender o que eu estou falando aqui agora. Eu entendo que estou num corpo humano, mas eu não sou um corpo humano. Estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Quando você compreende isso, não só compreende, mas através dessa compreensão do estudo do Bhagavad Gita, ou de você ouvir a palavra de pessoas avançadas espiritualmente que já vivem nessa verdade do Espírito, você naturalmente vai começar a fazer a prática espiritual. Você vai começar a usar o seu instrumento físico ou emocional, o seu instrumento mental, o instrumento da sua inteligência. Você vai começar a usar tudo avidamente para realizar aquilo que Deus quer que você realize. Você vai usar o seu livre-arbítrio da maneira perfeita. E aí você vai se libertar dessa existência material, e isso é a vitória, isso é a salvação, né? Quando fala assim, né? Nós vamos ser salvos. Ser salvos de quê? Então, a salvação é exatamente quando você entra na sua consciência espiritual e vive como um espírito nessa experiência material, respeitando o tempo, né, da programação kármica que você tem nesse mundo, e a morte pode chegar a qualquer momento para você, de acordo com Deus. Ele pode apressar essa sua ida para o mundo espiritual quando ele vê que você está pronto, que você não tem nada mais a aprender nesse mundo, porque tudo que você aprende nesse mundo é uma ilusão em cima da ilusão. Ou então Deus ele vai te fazer permanecer nesse mundo mais tempo para te usar, para você mostrar às pessoas esse conhecimento do Bhagavad Gita. De qualquer maneira, você permanecendo nesse mundo, ou estando aí com a morte perto para voltar para o mundo espiritual, não importa. O que importa é que internamente, por você estar situado no espírito, agora que você já compreendeu, né, essa aula é bem simples, mas uma pessoa consciente muda a atitude imediatamente de se voltar para o lado divino, para usar o seu tempo, a sua energia dentro desse serviço, porque não faz sentido você ficar organizando, planejando a sua vida para algo chamado futuro. Esse futuro não existe, esse futuro também faz parte da ilusão. O tempo é uma ilusão, o tempo está dentro da mente. O espírito ele vive no plano da eternidade. E aí você vive no aqui e agora, né? Muitos mestres têm falado, né, nessa filosofia do aqui e agora. Permaneça sempre aqui, mas não só permanecer aqui e agora, mas permanecer em Deus no aqui e agora. Permanecer na consciência espiritual. Não é o falso ego, não é esse corpo que tem que ficar no aqui e agora, no tempo ilusório. É você estando no espírito, conectado com Deus, nesse sentimento do amor, você permanece no aqui e agora integrado com Deus. Ok? Então vamos para o verso aí. Se deixar, né? A gente vai falando muito aí e o tempo passa. O tempo passa, mas para o espírito não passa não. Então, ao verso 13 do capítulo 2. Se alguém quiser te perguntar sobre se a encarnação existe ou não, você já pode dizer esse verso, tá? Sem ser assim, não sou eu que estou falando, é Deus que está falando.
Agora, para você experimentar se você realmente está encarnado ou não, você tem que realizar o espírito. Porque só se eu falo assim, existe a encarnação ou não existe a encarnação, isso é muito superficial. Mas se você tem uma base de uma autoridade suprema que fala que a encarnação é uma realidade, então você se fixa na opinião divina e segue sua vida. Se alguém quiser acreditar ou não acreditar, tudo bem, mas você deu a referência. Por isso que existem as escrituras, né? As escrituras, elas não te iluminam assim em nível de realização, mas de tomada de consciência para você encontrar aquilo que a escritura está sugerindo. Agora, quando é Deus que fala, aquilo já é uma verdade antes de você experimentar essa verdade. Mas sendo uma verdade conceitual, né, ou teórica, você toma a atitude de experimentar ou realizar aquilo que o divino está falando. Por isso, o Bhagavad Gita, ele representa o próprio Deus. Tá? Então vamos saber, né, separar as coisas, né? Porque tem gente que fica brigando por causa de religião, que a minha escritura é melhor que a sua, que a minha escritura fala isso, a sua fala aquilo, tudo que a mente, ela quer comparar. Pronto, tá ali, ó, o mestre falou, Deus falou, então agora você vai experimentar isso, porque você tem uma base de quem falou isso, é uma pessoa realizada em Deus ou o próprio Deus. O Bhagavad Gita, ele tem essa importância fundamental de ser uma escritura falada diretamente pela suprema personalidade de Deus, né, o Senhor Krishna. E essa é a vantagem, né, dos tempos atuais, né? Porque antigamente a gente não tinha todo esse conhecimento. Mas também tem o lado negativo de ter muito conhecimento, que é muita imaginação, muita especulação, e aí as pessoas acabam se confundindo, e principalmente, né, porque há muitas pessoas que, por exemplo, muitas pessoas que estão falando o Bhagavad Gita, mas não tem realização. Você vê as ações dessas pessoas que estão muito no falso ego, né, que se acham mestres, que se acham os devotões, né, os feras do conhecimento, eruditos, mas eles não vivem a verdade. Por isso tem que ser uma pessoa fidedigna, que está vivendo diretamente em Deus. Daí que o Senhor Krishna, no próprio Bhagavad Gita, fala, procura se aproximar de pessoas que já estão vivendo na verdade. Faz-lhe perguntas submissas e serve a elas de alguma maneira. Porque servir significa essa interação amorosa através do serviço devocional, onde a energia de Deus, daquela pessoa que está realizada no divino, de alguma forma ela vai se comunicar com você. Uma comunhão energética amorosa, onde Deus ele pode se revelar através desse devoto que está mais avançado e realizado nele. Estando Deus manifesto em potência no coração de um devoto mais avançado nesse mundo, quando você se aproxima dele, você começa a ouvir da boca dele o que Deus no coração dele potencializa para falar para você em especial, em particular. Essa é o segredo de você se aproximar de um mestre, né? Não é que ele é melhor que você, mas ele é o meio transparente do divino. E aí um dia você vai se tornar também um meio transparente do divino. Todo mundo tem que se tornar um meio transparente do divino. Por isso o nome é Prabhupada. O mestre que eu me aproximei, né, se chama, tem o título de Prabhupada. Prabhu quer dizer Senhor, Pada, aquele que assume a posição do Senhor. Então assumir a posição do Senhor não é ser Deus, é ser um instrumento perfeito da potência divina atuando no coração para estar falando vários assuntos espirituais, ou para estar resolvendo algumas questões internas aí de certas pessoas que estão num patamar assim, quase indo ascensionando a energia, mas às vezes está preso a questões da mente, do intelecto. Então
ele vai realmente, uma pessoa avançada vai desenlaçar a sua mente, né? Por isso que aqui no Bhagavad Gita tem o significado de Srila Prabhupada. Então tudo isso é bem simples de entender, né? Não é que alguém é melhor, que alguém é menor do que a gente. Cada um é o que é. Em nível espiritual, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É todo mundo igual. Só que aqui nesse mundo material, nessas encarnações, de diversas dimensões, diversos planetas superiores e inferiores, há uma forma de você manifestar a sua consciência através dessas formas. E alguns manifestam mais potentemente essa energia divina, por quê? Porque estão amorosamente conectados com Deus. Não há outra razão, não é por causa de estudo. O estudo é só para você fazer uma linguagem. Mas a comunhão do seu coração com o coração de Deus, e é isso que está sendo pedido aqui no Bhagavad Gita, o que Krishna pede, né? Pensa sempre em mim. Torna-se meu devoto. Adore-me. Coloque seu coração para mim. Você está entregando o seu coração e a sua mente para a ilusão. Seu coração tá duro, né? Por isso que agora é chamado a Kali Yuga, a Era de Ferro. O seu coração é como um ferro. Está todo enferrujado, né? Então é como ferro. Você não consegue sentir esse amor a Deus, você não consegue sentir essa motivação, esse entusiasmo de falar assim, uau, eu recebi esse conhecimento, agora eu estou entendendo que eu sou um espírito e agora eu quero realmente me aprofundar. Vou cantar o nome de Deus conforme o próprio Krishna trouxe aqui nessa Kali Yuga, através do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e você fica assim, encantado, né? Encantado que existe uma forma bem simples de você purificar a sua mente e despertar o amor no seu coração. Então é dito que quem canta o nome de Deus com essa vontade de autorrealização, né, vai atingir o ponto de prema, amor puro por Deus. E daí, né, como a gente falou lá do verso 11 do Bhagavad Gita, você vai praticar o serviço devocional puro. Por isso se diz, existem devotos puros, o Tama Adhikari, existem devotos intermediários, que não são puros, mas também não são tão impuros, que são os Madhyamas Adhikaris, e existem os devotos mais impuros, assim, que ainda não tem, ainda precisa de muita regra, muita regulação, que é chamado, né, o sadhana. Então são os canistas adhikaris. Adoram a Deus, mas têm uma mentalidade bem egoísta, né? Os Madhyamas, eles já estão se livrando do ego, mas ainda tem um ego espiritual. Já os Uttamas Adhikaris, eles não têm mais egos, né? São devotos puros, isso que é pureza. Você agir sem falso ego. E esses devotos puros, né, vamos dizer assim, são os queridinhos de Deus. Os queridinhos que têm mais potência, porque você só pode falar puramente a filosofia ou a linguagem divina se você tem pureza interna. Se você não tiver, você está mesclando aí o conhecimento com um pouco da sua interpretação do ego, mesmo que seja para o lado espiritual. Mas tudo isso faz parte, entendeu? Não pense assim, um canista adhikari, um devoto inicial, é menos importante que o Tama adhikari. Não, o canista, ele é potencialmente, né, uma possibilidade para ser o Tama, porque pelo menos ele aceitou Deus, ele está dentro de um processo dele, ainda talvez materialista, mas faz parte de encarnação em encarnação. Um dia você vai chegar na posição de devoto puro e vai se tornar um Prabhupada. Então essa encarnação, onde você se torna um Prabhupada, uma pessoa que assume a posição de falar através de Deus, assim como Jesus, né? A gente tem que falar em Jesus porque aqui eu estou falando por Ocidente, assim como Jesus, ele, quando atingiu a sua posição de Cristo, ou seja, quando ele se conectou com Deus no coração, ele se tornou um instrumento maravilhoso nesse mundo. Assim como tem muitos Jesuses nesse mundo, tem muitos Prabhupadas.
certo? E a partir do momento que você realmente deseja no seu coração encontrar Deus, Deus, ele vai fazer um arranjo, ou seja, ele vai providenciar na sua vida um encontro com uma dessas almas. E aí você ouvindo atentamente o que ela está falando, você vai receber a informação que você precisa. Então temos que ficar atentos a isso. O nosso mundo, ele é um resultado, né, uma semeadura, uma colheita daquilo que estamos semeando. Mas não precisa ser na outra vida que você vai encontrar Deus. Se nessa vida você obteve o conhecimento e realmente começou a se aprofundar, a entrar de coração nisso, você, junto com Deus no seu coração, está criando a possibilidade desse arranjo, e dependendo da sua intenção amorosa em relação a isso, imediatamente Deus vai aparecer para você na potência de um devoto avançado dele. Tá? Agora, se você não tem essa propensão, se você é uma pessoa morna, assim, então pode aparecer um Jesus, um Prabhupada, o próprio Krishna, quando apareceu aqui nesse mundo, muitas pessoas não... Era a mesma coisa que nada, o próprio Deus pode aparecer para você. Que você não vai sentir nada, você não vai dar valor. Assim como não dá valor para o Bhagavad Gita, não dá valor para o santo nome de Deus, assim, tudo isso é Deus. Mas você não tem você não tem amor no seu coração, você não tem essa verdade, você não está situado no espírito. Então, quando a nossa mente está totalmente contaminada, inicialmente, a gente tem que fazer esse trabalho de purificar. Todos os dias, começa a cantar, começa a ler, começa a ouvir palestras que estão falando sobre Deus, sobre os passatempos divinos, come alimento purificado, começa a observar a sua mente, as suas emoções, começa a pensar mais no divino, que já é revelado. Então, você vai ter uma surpresa que você está acelerando. Você está acelerando os arranjos na sua vida. Infelizmente, nesse mundo, por exemplo, né, eu posso dar o exemplo da internet, você ocupa toda a sua energia, toda a sua atenção, todo o seu tempo, você fica vendo milhões de coisas, isso na internet é um dos exemplos só, naquilo ali, e você não tem profundidade, você já não tem energia para se sentar em meditação, em refletir profundamente sobre o divino, em ter aquela emoção do coração, onde Deus ele vai se relacionar com você muito agradavelmente. Então tem tudo, você está no meio de um sistema de Kali Yuga, nas trevas, mas quando você está com Deus, você começa a ficar inteligente, você começa a discernir e pede para Deus usar a sua vida, né, material, o seu instrumento material, para manifestar no seu coração algum talento onde você possa, né, dar uma iluminada aí nas pessoas que estão à sua volta. Mesmo que muitas poucas, infelizmente, vão se interessar no que você está falando, porque todo mundo está fechado num sistema de crenças, de dogmas, de medos, de imaginações, né, infinitas assim. Mas o que você tem que fazer é por você, certo? Então vamos ao verso aqui, verso 13. Dehe noismi jata dehe kaumaram jauvanam jara tata deham tara prapti jiras tatara namujati. Então a tradução desse verso, olha que incrível, né? É o verso que fala, aqui ó, tá aqui a prova, tá aqui a prova, tá? Não importa se eu estou falando ou outra pessoa está falando, o que importa se tem ou não a reencarnação, importa que Krishna, a suprema personalidade de Deus, está falando. E após ouvir esse verso, nem mesmo assim você vai acreditar totalmente, você vai falar assim, entendi que é assim. Agora eu vou me situar no espírito, eu vou ter a consciência, eu vou começar a meditar para eu sentir a diferença entre aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou. Eu vou tirar a mente, essa ligação mental, entendeu? Essa mente que cria as crenças, tudo. Então uma coisa é você experimentar a sua realidade, assim como eu fiz.
que é o que todo mundo tem que fazer, e é muito simples. Só que a pessoa não tem tempo, ela inventa mil desculpas, a energia da ilusão vem, tem energia das trevas, né? De obsessores que não querem que você desperte, porque é um sistema de domínio, trevas, luz. Mas você, Krishna no Bhagavad Gita fala, você tem que transcender. Se você se conectar comigo em pensamento, não precisa de ninguém, eu vou atuar no seu coração. Tem que ter essa confiança, né? Deus, ele quer a sua confiança. Não é só a fé de acreditar, a crença, não. Tá? Tem que ter fiança. Fiança é fé, né? Confiança, com fé. Deus fala isso. Então, a tradução do verso: assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância à juventude e à velhice, similarmente, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Olha esse verso, ele é incrível, certo? Porque aqui Cristo está falando, se a pessoa é sóbria, ou seja, se ela tem já essa consciência, essa realização, quando você passa de um corpo para outro, ele entende. Assim, o Bhakta alemão, eu entendo que agora eu estou nesse corpo e que eu passei de outro. A história que ficou lá com o outro corpo, eu não quero saber. O que eu trouxe para essa vida foi o que eu semeei, né? Que eu semeei de melhor na outra e agora eu me manifestei aqui. Porque se eu fosse lembrar de tudo que eu passei na vida passada, minha mente ia estagnar, né? Ia travar. Então o que eu tenho agora é o que eu cultivei, certo? E agora eu estou semeando, e estou semeando mais espiritualmente nessa vida. Se o Bhakta alemão não voltar para o mundo espiritual nessa vida, ele vai para outra vida mais forte, e mais forte, até chegar no ponto de devoto puro. Aí eu falo, mas aí é aquele lance de hoje em dia, né? Todo mundo muito apressadinho, muito ansioso. Você, não, mas eu queria era me realizar logo nessa vida e voltar para Deus. Né? Eu queria voltar logo. Não. Eu falei assim, não, rapaz, calma. É assim mesmo. Depende da misericórdia de Deus. Na hora que você realmente estiver internamente, amorosamente conectado com o divino, você vai embora. E vai embora não precisa sair do corpo material, não. Vai embora significa que você está em outro patamar de consciência. É igual o anjo, né? O anjo está em outro patamar de consciência. Assim como o ser humano está em outro patamar de consciência em relação ao animal. Então, nessa vida humana, você pode ficar com a consciência transcendental. Não tenha pressa. Pressa é mental. O espírito ele tem que estar sempre focado no que ele é. Então, o Krishna está falando aqui, se você é sóbrio, se você acordou, se você despertou, isso que é sobriedade, você não se confunde com tal mudança. Você já não se identifica mais com esse corpo material, com essas emoções, com esses pensamentos malucos que tem por aí, né? Então, aqui também, Krishna está falando aqui que o próprio fato de você ser uma criança, depois você ser um jovem e você ser um velho, um adulto, um velho depois, isso aí já é também um processo encarnatório em vida. Porque é dito que em cada etapa de 7 em 7 anos, todas as células do seu corpo mudam. E aí você, a cada 7 anos, você tem um corpo novo, ou seja, você encarnou em um corpo novo. Isso é a sobriedade, você está vendo o seu corpo ir mudando, né, da infância para a juventude, para o estágio adulto e para a velhice, que são corpos totalmente diferentes, ideias diferentes, sentimentos diferentes, experiências diferentes, aprendizados, né, diferentes. Mas a alma sóbria, ela está observando essas reencarnações em vidas. Ou seja, seu corpo está mudando, né, e você está, atingi a velhice. Agora, cheguei na velhice, né, que eu poderia ter desencarnado antes, e agora na velhice
eu estou com uma bagagem de conhecimento, de entendimento maravilhoso, e é uma época boa para eu esperar o desencarne, trabalhando cada vez mais nesse mundo, ficando cada vez mais consciente para voltar para o divino. Né? Então você tem que pensar nisso. Tudo é maravilhoso, né? E fizemos todas as besteiras que tínhamos que fazer, como criança, como jovem, estava, né, muita energia física, e aí a mente fica louca, mas você vai chegando na velhice, você vai acalmando o facho, né? Vai ficando mais sossegado, os hormônios já não estão tão na flor da pele, e aí tudo é vantajoso quando o corpo está se aprumando para deixar o espírito escapar de novo, ou para outra vida, ou para voltar para a dimensão de Deus. Compreende? Essa é uma visão sóbria. E também você pode passar de um corpo para outro, é a mesma coisa, só que você mudou de corpo. Né? Agora você não está no corpo, agora você está em outro corpo. É simples entender isso. Não tem problema, agora eu estou nesse corpo. Já tinha outro corpo. Vou ter outro corpo. Mas eu mesmo, eu não mudo. Eu não mudo. Então quem eu sou? Como que eu tenho que me situar nesse corpo? Eu tenho que me situar imediatamente como eu sou, para me libertar. Eu tenho que conhecer a verdade de mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vai me libertar. E a minha verdade é que eu sou parte integrante de Deus. E eu tenho que conhecer Deus. E quem é Deus? Deus está revelado aqui no Bhagavad Gita. Então você tem que pegar, tem que estudar, você tem que ouvir as palavras de Deus, você tem que seguir aquilo que Deus está falando. Por quê? Porque Ele é a verdade suprema, da qual você é parte integrante dessa verdade. Por isso que você é a verdade. Você é Sat. Você é a existência de Deus acontecendo. Você é a eternidade existindo como um padrão individualizado de Deus. E esse padrão individualizado de Deus é o que ele fala nesse verso, ó, assim como a alma encarnada, tá? Você é um espírito e você tem uma alma, que a alma é onde está esse corpo Budi da inteligência, da luz. Então essa alma é que encarna. O espírito está sempre no nível transcendental, mas o espírito manifesta a alma, né? E a alma projeta através da mente, porque você tem uma mente superior, que é a mente da alma, é a mente do ideal, das leis, dos princípios, que ela se manifesta nesse corpo, nessa personalidade que é feito de mente, né, inferior, de corpo astral, corpo energético ou prânico e corpo físico. Se você compreendeu isso, você compreendeu tudo. E Krishna está falando aqui, né? Um versinho só, ele explica detalhadamente, né? Assim como a alma encarnada, entendeu? Não é o espírito encarnado. O espírito, ele manifesta a alma, que é o corpo sutil, e esse corpo entra ou manifesta uma personalidade, que também tem uma parte sutil, que é a parte da mente, e uma parte grosseira, que é a parte do corpo. Né? E aí tudo está sendo a essa interação entre corpo, mente e espírito, né? Acho que a Bíblia também fala isso, acho que São Paulo fala, corpo, mente e espírito. Tudo é o espírito manifestando a possibilidade de se libertar completamente da energia material. E o espírito é uma manifestação de Deus. Por isso o espírito é Deus em ação. Você é Deus em ação, só que você é uma energia de Deus, e Deus é o energético. E aí as coisas ficam claras, que você não pode existir, subsistir, fazer nada, pensar, sentir, intuir, sem que Deus te dê a possibilidade de fazer isso. Não adianta você tentar negar Deus, sair fora, não acredito em Deus, eu sou separado de Deus. Essa coisa de separado de Deus vem da mente. Por isso que diz, a mente é o assassino do real. A mente ignorante. Assassino real. Quer viver separada. Deus está lá
Deus não está lá, não tem lá no plano espiritual. Tem a sua consciência integrada com Deus. E aí, quando você abandonar esse corpo, e você abandoná-lo na condição de amor pleno por Deus, você vai ter o quê? Um corpo espiritual, no mundo espiritual, vai contra a Locadama, e de preferência, né, vamos aceitar o convite de Krishna para irmos para o centro do mundo espiritual, que é chamado Krishna Loka Vrindavana. E em Vrindavana, você vai continuar o mesmo espírito que é agora, só que agora você vai ter um corpo espiritual para se relacionar diretamente com Deus. Esse é o convite, isso é Bhakti Yoga. Se unir amorosamente com Deus no mundo espiritual. E esse mundo espiritual você tem que manifestar aqui agora no seu coração, para que na hora da morte você esteja sintonizado com Vrindavana. Por isso que você está sempre pensando em Deus, em Krishna. Compreende o processo? Tá? Isso se você, né, se tornar um devoto, né, de Krishna. Entender que ele é o Pai, que as outras religiões falam. Né? Quem é o Pai? Então, aí passa da infância, juventude e a velhice, e a alma passa para um outro corpo após a morte. Tá? Aqui é Krishna falando, elucidando, comprovando a reencarnação. Você vai passar para outro corpo após a morte. O que é outro corpo? É carne. Então você vai reencarnar. Assim como agora você está reencarnado. Você aceita isso porque Deus está falando, e aceita também quando você realiza a sua condição espiritual e vive nisso, você entende. Você já não... o espírito, ele tem um sentido interno, né? Do qual esses todos aqui estão manifestados, porque tudo vem do espírito. Você tem um sentido espiritual que você pode perceber diretamente. Isso tudo que está sendo falado aqui, que a gente falou nessa aula toda. É só você se situar no espírito que esses sentidos espirituais, eles se manifestam. Eles não são filtrados e pervertidos pela mente contaminada, que acaba você querendo ser algo diferenciado da presença de Deus. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Tem que pensar, o que é isso, onipresente? O que é onisciente? Né? Vishnu, esse nome, Vishnu significa que ele é onisciente, que ele está presente em tudo também. Então é Deus que está te dando consciência para você ficar consciente de você mesmo e de manifestar esse amor, porque você só existe para ter esse vínculo de amor com Deus no mundo espiritual. Então não tem como fugir. De encarnação em encarnação, seja você um cara muito teimoso, um cara muito, né, invejoso, ou um cara muito turrão, que fala, né, aquela pessoa teimosa, ela não adianta. Krishna, o nome Krishna é aquele que atrai tudo para ele. Ninguém escapa do imã divino supremo. Todo mundo está voltando. E Deus está lá fazendo seus passatempos, ele está no seu coração, fazendo os passatempos aqui com você, e depende de você estar nessa situação ou não, depende de você querer. Quando você dá um passo em direção a Deus, ele dá 1 bilhão em direção a você. Certo? E aí a maior frustração de um devoto que já está realizado na condição divina é ver que ele fala, ele explica de uma forma tão simples, né? Porque ele está sendo usado, inspirado por Deus, mas ele vê que as pessoas não fazem, não manifestam nenhum desejo. Não cantam o nome de Deus, não querem ler nada sobre Deus, estão sempre julgando, né? Racionalizando. Na verdade, ninguém está interessado por Deus e inventa 1000 desculpas, que, não, mas olha aquela religião, olha aquele devoto, olha aquilo lá, esses caras são isso. Não tem nada a ver com nada do lado de fora. Você tem que entender diretamente o que está sendo falado aqui e tomar atitude imediata de se voltar para o divino. Hoje, exatamente hoje, você não vai esquecer que você é um espírito, você vai se olhar no espelho e você vai olhar que essa carne que você está vendo, com seus olhos de carne, né, não são você. Não é você isso.
mas ao mesmo tempo é uma expressão da sua mente. E a sua mente é uma expressão da sua consciência. É você, mas não é você. É você se auto-experienciando dentro de uma dimensão grosseira, que é o estágio atual que você precisa estar, porque Deus é que está nos colocando aqui, nessa experiência, e aí você vai evoluindo e vai indo para formas superiores até chegar ao corpo espiritual. Ou então você sai daqui mesmo já em corpo espiritual, porque não é preciso estar em corpos superiores, por isso que a forma humana é muito importante, porque quando você chega na forma humana, aqui mesmo já é o ponto de você se libertar completamente. E se você entende isso, e não faz nada, pelo menos agora você ouviu essa palestra, ninguém está te cobrando nada, te impondo nada, mas pelo bom senso, pelo verso aqui que Deus falou, pô, existe uma reencarnação. E por que eu fico reencarnando? O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu estou me identificando com essa forma humana? Né, Prabhupada fala assim, se você tem um limão, faça uma limonada. Se você tem essa forma humana, use adequadamente, adocique ela com a consciência espiritual, para você saborear a vida, que o mundo nada mais é do que uma projeção dessa centralidade física que vem da mente. Então saboreie o mundo, observando o divino, degustando o divino e sentindo prazer cada vez mais intenso nisso, e essa intensidade significa o despertar amoroso. Quanto mais amor, mais envolvido, mais preso e apegado você vai estar à realidade, à verdade da vida. Ok? Então eu espero que vocês tenham compreendido, e agora vocês têm na mão uma arma, né? Uma arma poderosíssima para derrotar o argumento de qualquer pessoa que conteste com você sobre a encarnação. Tá? Aceite ela ou não, conteste o verso de Deus, né? Porque hoje todo mundo contesta até Deus, né? Se Deus aparecer aqui pessoalmente para você e falar algo, você vai contestar, você não vai entender. Você vai ler o Bhagavad Gita, você não vai entender isso aqui, porque as mentes estão todas manipuladas por vários conhecimentos para te deixar preso aqui, nesse mundo, né? Tudo nesse mundo sempre foi manipulado, ocultado, escondido, e de repente você tem o Bhagavad Gita e ao mesmo tempo todo esse conhecimento livre, aberto, na verdade, para a pessoa que não tem a mente iluminada, esse conhecimento aqui também está todo ocultado. Você pode mostrar o Bhagavad Gita, pode falar e a pessoa não vê a luz do Bhagavad Gita, a não ser que você se torne luz e você se integre com Krishna, com Deus, e aí o Bhagavad Gita se torna essa luz de Deus também, entrando, né, no seu intelecto, na sua intuição, e você vai começar a ver, uau, quão bobo eu me fazia, né? Quão bobo eu mesmo me fiz há tantas e tantas vidas, e agora eu tomei consciência e vou fazer algo por mim mesmo, né? Não vou salvar o mundo, não quero me tornar um guru, um mestre para falar as coisas para as pessoas, mas eu vou me realizar e vou fazer um serviço devocional. Venho aqui de vez em quando, faço uma palestra, quem ouvir vai se beneficiar, com certeza, e muitas pessoas vão achar chato e que, não quero saber disso não, porque é Kali Yuga, era de ferro. As pessoas estão com o coração de pedra, não tem mais sensibilidade, né? O amor se esfriou nessa era de Kali Yuga, principalmente nesses tempos atuais, né? O amor está frio, você não tem mais aquela... Mas a misericórdia de Deus, ela é expansiva sempre. Depende de você tomar uma atitude e aceitar o que Deus está pedindo para a gente com muito amor, né? Então vamos voltar, né, para Vrindavana, vamos obter os nossos corpos espirituais agora mesmo com a nossa consciência espiritual. Tá, então deixa eu terminar vendo o verso. Assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância à juventude e à velhice, similarmente a alma
passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Haribo!